20 de novembro de 2022, um lugar desconhecido. Nesse dia, Cláudia Rocker estava escondida quando me deu a entrevista em que confessou que havia matado seu marido, Valdemir, e colocado o corpo dele no freezer. E eu não sei, me deu um surto e eu pensei já que se alguém vai morrer, então que seja você. O que você pensou? O que você fez? Eu dei um remédio para ele dormir e sufoquei ele. Depois dela, falei com o delegado do caso, com os filhos e a ex-mulher do caminhoneiro. Batia ela. Foi por isso. Pelo que eu fiquei sabendo, ele não bateu ela naquele dia lá, né? Ele só queria saber onde estava os 6 mil, onde ela tinha botado os 6 mil reais. Né? E também com as duas amigas de Também Cláudia. vivenciou e também estava chorando. E ele simplesmente falou depois, quando eu comecei a gritar com ele, fui pra cima dele, eu e a minha mãe, duas mulheres, para tentar tirar um covarde de cima de uma outra, da Cláudia, que ele estava esganindo ela. Eu acho que ele ia matar ela naquele momento. E o que era o motivo? O ciúme. Porque ela tentou, sim, fugir dele. Ela tentou sair de casa com a Gabriela e se esconder, inclusive eu ajudei a esconder ela na casa da minha irmã. Para alguns, Cláudia era uma mulher fria que só queria o dinheiro de Valdemir. Para muitas pessoas que acompanham o caso aqui no canal, Cláudia é uma sobrevivente de uma relação abusiva. Independente de qual é a sua torcida, o crime está prestes a virar de cabeça para baixo. E se Cláudia não tiver matado Valdemir? Quem fala sobre essa nova temporada do Crime do Freezer é quem cuida de todo o processo pelos olhos daquela que passou a ser conhecida como a Frozen brasileira. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Tudo bem, ela não fez nada pra mulher se ferrar, ela está se deliciando na vingança. Com a desgraça. E tá tudo certo, é humano. Ela ficou ouvindo muito tempo que ela era... porque ela dizia pra mim, eu sou da cama, você é das panelas, ela falava que eu era feia, e aí você vê que Mas eu acho que ela ali. fala pra você exatamente isso, que ela tá curtindo o momento. Ela fala que ela não tem pena nenhuma. Eu acho que ela não tem pena nem dele. Porque quando o Patrick ouvido, filho do meio... Aquele com quem eu não conversei? Que você não conversou. Porque quando eu comecei a enxergar... Então já vamos entrar na entrevista aqui. Vou começar aqui. 1, 2, 3 e... Qualquer Ok, coisa... Saulo? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Eu esqueço de falar comentar. Curtir, compartilhar, comentar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, desde que você venha comigo até o final dessa entrevista que eu vou fazer com o advogado da primeira pessoa que eu entrevistei, que confessa para mim, mas a gente vai descobrindo aí agora que o crime é um pouco diferente do que se colocou no início. Da Cláudia Rocker, doutor. Seja muito bem-vindo aqui para a gente conversar ao vivo. Queria que você me fizesse uma coisa... Uma dúvida agora. A Cláudia matou ou não matou o marido? Como é que está a história agora? Porque lá atrás ela confessa que ela asfixiou. Aí a gente descobre que ele pode não ter morrido na mão dela. Então, como que é? Isso é um crime, é um homicídio? O que é isso, afinal? Bom dia, Beto. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento e dizer que o seu canal é um sucesso. Obrigado. Gosto muito. E aqui vamos bater um papo sobre a Cláudia. Bom, sobre o crime, quando a Cláudia me procurou, ela me procurou no momento que ela ia para o IML fazer um exame de corpo de delito por ser suspeita do assassinato ou do desaparecimento do seu marido. Ela chega, eu pergunto o que estava acontecendo, ela me contrata para acompanhar no IML. Tinha lesões, marcas... Ela tinha lesões nos braços, no corpo. E nós vamos ao IML, então eu sou contratado naquele momento só para acompanhar a ida ao IML e para acompanhar o inquérito policial do que estava sendo feito. Chego ao IML, já está o aparato policial pronto, porque já ali
A Andréa Bareta, policial, já desconfiava de um possível homicídio, já desconfiava que poderia ter sido a Cláudia. Passa a Cláudia pelo exame de corpo de delito e, no dia seguinte, a Cláudia, depois de ter passado mal nessas buscas que estavam sendo feitas, porque a população ali do local, que lá em Santa Catarina eles chamam do interior, mas, na verdade, é da zona rural do município, para que todos entendam, estavam ali mobilizados, procurando pelo marido da Cláudia. E nessa situação de procurar o marido, ela passou mal naquele dia, porque ela já sabia que estava procurando por uma coisa que não ia achar. E quando ela passa mal, a pedido, inclusive, de uma amiga vizinha ali do casal, que testemunhou como testemunha de acusação no processo, ela ia ser levada para Concórdia, na casa de uma amiga, para passar o final de semana e ver se melhorava, se recuperava e tudo mais. Nisso, com esse passar mal, ela resolve, então, abrir o jogo e me procurar. Quando ela me procura, eu estava no aniversário e, naquela Só uma hora... coisa, para as pessoas, ela estava passando mal porque o marido tinha sumido, é isso? Não, ela estava passando mal porque começaram rezas, começaram Então, aos coisas... olhos dos outros, ela estava passando mal porque o marido. Tá. E quando ela me procura, ela vem e fala o seguinte: eu estou indo para Concórdia, na casa de uma amiga, a pedido da vizinha, que é amiga do casal, só que eu tenho que te contar uma coisa. Meu marido está morto e está no freezer. Eu falei, aquela hora, aquela surpresa, umas 4 horas da tarde do sábado, e a autoridade policial querendo ver se conseguia encaixar naquela noite uma perícia luminol, porque os peritos eram de fora. Já tinham feito perícia na casa? Na casa já tinham passado, já tinham Por olhado. dentro, não? Não, olhado pelo menos... Perícia não tinha, mas o bombeiro esteve na casa, a polícia esteve na casa, a casa sempre esteve aberta. Então, essa história de que ela protegia o freezer, por que a polícia que esteve lá não olhou? Tinha sido franqueado o acesso da polícia à casa. Mas o que muda se ela protegeu ou não protegeu o freezer? É porque Que querem é esse colocar que ela queria curtir aquele momento do desaparecimento de pessoas que não estavam, que queria ser uma coisa mais grave do que simplesmente aconteceu naquela casa. Mas não porque ela também não queria ser descoberta? Não é natural? Uma pessoa Eu que acho botou, que sim. uma pessoa que guarda uma pessoa o marido no freezer, ela não quer ser descoberta. É natural até que ela não queira, senão ela tinha contado, não é? Eu entendo, Beto, que ali era uma questão, que ao guardar era uma questão de desespero. Depois não tinha mais por onde tirar para tentar não, ou entregava ou não. E ela demorou o tempo dela decidir o que ela ia fazer. Tá, entendi. Por isso que falam tanto essa história de que ela guardava o freezer. Exato. Colocou umas coisas em cima para ninguém abrir. O freezer era de 2 tampas, Sim, duas uma assim. trancada, e as coisas que estavam ali só estavam no lado direito do freezer. Não, a porta da esquerda, onde guardava a água, guardava as coisas, e que estava a cabeça da vítima, essa porta estava aberta. E do mesmo jeito tem uma testemunha que fala que ela protegia o freezer, que é só uma testemunha que fala, nós temos 2 que falam que estiveram no local, ou que tiveram pessoas no local, sem a presença da Cláudia. E onde a Cláudia estava? Na primeira ocasião, a Cláudia estava indo para aquele encontro com as amigas, depois de ter matado e escondido o freezer. Aquela vez lá. Lá no início, ela libera a chave da casa para o rapaz que renderia, ou o rapaz da empresa, agora não me recordo bem, que renderia no trabalho a vítima. Então, a pessoa que percebe o desaparecimento da vítima é o colega de trabalho de imediato, porque ele não era... Eles tinham que trocar diariamente a função. Como ele não apareceu para trocar, ele ligou para a Cláudia, não sei, do cara, está aí. Ela, na hora, foi pego de surpresa, porque eu acho que ela não sabia que ia ser tão rápido. Entendi. E aí, quando ela fala, não sei, ele está aí, o cara falou, não, eu vou até a tua casa. Aí o cara vai de moto pelo caminho para ver se o Valdemir não tinha sido vítima de um acidente. Nisso, chega na casa, entra em contato com a Cláudia, e ela fala assim, não, a chave está aí, em tal lugar. Ela manteve uma chave ali. Sempre teve essa chave num vasinho. Então, aquela história de que a casa nunca esteve trancada como acontecia, mentira. Era a chave estava sempre lá. Então, E ela libera. Ela sempre liberou. Ela fica com medo nessa hora? Ela fica ansiosa?
Eu não tenho detalhes se ela Também fica não ansiosa. perguntei isso pra ela. Nesse ponto, não tenho essa informação Que eu para não te passar. sabia dessa parte. Mas ela teve, então, um momento que o funcionário da empresa entra na casa e lá encontra a carteira, a chave da moto e fala, ó, os pertences dele estão aqui e ele não está, por isso que da história do desaparecimento. Porque esse rapaz sai dali, imediatamente vai no vizinho, que é primo e policial militar da vítima. Então ele é primo e é um policial militar. E eles começam a olhar na região ali para ver se não tem um acidente, se não tem nada. E aí começa a se mobilizar a gente. Não é a Cláudia que mobiliza as pessoas. São as pessoas que foram ali porque a Cláudia tinha saído e o cara não apareceu para trabalhar, que começam a procurar. Então essa questão de falsidade ideológica dentro do processo, que ela teria feito um boletim de ocorrência para comunicar o desaparecimento, o boletim de ocorrência é aquela velha história. Eu chego, foi chamado policial, que chega no local, levanta, vê que as coisas estão ali, vem com o boletim de ocorrência pronto, fala, assina aqui. Então ele desapareceu. É ela que assina o boletim Ela que de ocorrência. assina, mas quem traz pronto é a Polícia Militar. Porque foi acionado, na verdade, por esse amigo e colega de trabalho que o Valdemir deveria render Isso aí. e ele entrar. Tá? E esse Ivan, que é o policial militar, que vem a fazer, depois começa essa busca, que aciona a polícia, que conversa com a polícia militar, ele traz, por exemplo, o elemento que desmorona a ideia da polícia que a Cláudia teria matado por fins de herança. Porque a Cláudia, quando casa para juntar renda com o marido, para poder fazer um financiamento imobiliário, para alcançar recursos para eventual compra das terras que estavam em possível inventário. Do pai do Valdemir. Mas não tem um dinheiro aí que a família, que os filhos e a mulher, a primeira mulher do Valdemir apontam, se eu não me engano, são R$250 mil. Assim, o que é muito para você pode ser pouco para mim, o que é meu pouco pode ser muito para você. Então, eu não vou nem entrar no mérito se R$250 mil é muito dinheiro ou não, porque eu estou vendo gente matando por 20 mil. Mas tem esse dinheiro de R$250 mil? É real isso? Não, para mim isso é mais uma invenção. Por que eu te digo isso? Cláudia, se tivesse esse dinheiro, não teria que ter feito, por exemplo, um empréstimo de R$3 mil para inteirar a entrada que fez para mim de um valor insignificante para começar a trabalhar num caso desse. E eu estou, por exemplo, sem receber. Você está pro bono ou você vai receber um dia? Não, eu vou receber um dia. Deixa ela ser solta e depois a gente vê o que vai acontecer. Tá. Então você tá tirando. Porque a motivação seria muito mais fútil se fosse por dinheiro, é isso? Sim, seria um motivo torpe até. Torpe. Tá. Que aí falaríamos de motivo mercenário. E se ela tivesse matado por ser uma vítima de abuso, de relações abusivas, ela poderia até ganhar uma liberdade, porque hoje em dia já tem até um caso no Rio Grande do Sul de uma mulher que pôs na churrasqueira o marido, você viu? Você deve ter visto esse caso. Ela até fica aqui meu convite para entrevistar essa mulher, ela não consegui entrar em contato com ela ainda. Porque ela mata, põe na churrasqueira e ela foi inocentada pelo júri, porque o júri a viu como ela sendo a real vítima. Esse caminho de narrativa de a Cláudia ser vítima do marido seria o quê? Uma morte se for... Nós vamos entrar se ela matou ou não. Eu quero saber, porque pode ser que ele nem tenha morrido por isso. E você vê que para chegar nessa questão do se matou ou não, nós demos uma volta. Mas precisa, para nem chegar tudo assim, e explicar para as pessoas, por exemplo. Num primeiro momento, essa história de homicídio por causa do dinheiro e tudo mais é tão falacioso que o próprio Ministério Público não enxergou elemento nenhum da existência desse dinheiro. Cláudia não é denunciada por nenhum motivo fútil nem torpe. Não se fala em questão de dinheiro, não se fala que o casamento foi premeditado para fins de herança, até porque o regime de comunhão escolhido pelo casamento a eliminaria de eventual sucessão hereditária. Entendi, ela nem teria Ela não acesso. seria herdeira, porque quando ela estava em união estável, o regime de união equiparado é da comunhão parcial. Aí ela herdaria junto com os herdeiros. Quando ela casa, ela elimina, ela casa com comunhão total. Mas comunhão total daquilo que eles conseguiram amealhar em toda essa união. Porque tem coisa antes? Ela estava há quanto tempo antes? 20 anos já com ele. Então, mas o que ele fez? O que ele tinha coisa de 20 anos atrás? Não, tinha a casa que eles construíram na propriedade do... Não era dela? Era do dela, casal. já era do casal. Já era do casal. A casa foi construída por eles.
O solo pode não ser, mas a casa foi construída por eles. Os cômodos da casa foram decorados e colocados móveis com dinheiro deles. Mas essas terras que ele recebeu do pai, que não parece que é recebeu. milionário, gente, não é assim também. Não, nós estamos falando de 500 mil reais, seis alqueires, talvez. Nós não estamos falando de... Não, são e propriedades pequenas. E de propriedades que não têm o valor de metro quadrado, não está falando lá onde o Thiago Brenan tem casa. É uma assim, você tem o metro quadrado é mais barato, mas ela não teria então tanto acesso a tanta herança se ela o matasse, mesmo ela tendo casado Só teria com direito àquilo que foi do casal, que é a meação, que é o esforço comum. Tá. E Tanto é que na justiça civil nós já obtivemos sucesso no bloqueio dos bens. E o que foi descoberto depois que pode tirar a Cláudia de homicida? Bom, Beto, agora nós vamos para o crime propriamente dito. Cláudia matou, ela vem aqui ao seu programa, na verdade, escutada à distância. Ainda não tinha nem o estúdio ainda. Ó, e para você ter uma noção... Já tinha estúdio, sim, já tinha. Tanto que eu faço uma live com a Rosângela na quinta-feira em seguida. Para você ter uma noção, quando a gente chega em Curitiba e começa a conversar com você... Eu nem sabia onde você estava. O corpo estava passando por perícia ainda, o local estava passando por perícia. Quando circula a fala da Cláudia do que realmente tinha acontecido, havia poucas horas que tinham divulgado ter encontrado o corpo. Porque naquele momento eu tinha que decidir, ou a Cláudia se apresentava antes do encontro do cadáver e ficaria a versão dela abafada pelo crime, ou ela tomava a iniciativa de falar a história de vida dela antes de se apresentar. E se ela não tivesse tido a oportunidade de falar para ti, até agora ela estaria muda no processo. Isso muitas pessoas me perguntaram por que foi importante, o que foi para mim, o que foi bom para mim. Para mim foi bom que é uma matéria, foi um furo, mas não ligo nisso, não. O que foi bom para o canal é que as pessoas viram pela primeira vez no canal. Mas eu acho que para as pessoas, o que eu tenho percebido muitas vezes é exatamente isso que você colocou. Se eu vou pegar um exemplo muito próximo a isso, Elise Matsunaga. Ela foi falar pela primeira vez a história dela na série da Netflix em 2021. Ela já tinha sido julgada, condenada e já todos. tinha cumprido... Tanto que quando ela chora no julgamento, no júri, as pessoas não a veem como uma mulher abusada, ela vem como uma mulher fria. Principalmente pessoas do Sul, vocês são mais frios porque ela da própria natureza do local. Assim como o nordestino é muito mais quente, assim como o paulista é muito mais reto, assim como o carioca às vezes tem os suas formas mineiros. O pessoal do Sul tem uma natureza mais, não gelada, mas mais... Quando vou contar uma história, eu sou mais distante da própria história. E a Elise Matsunaga, ela teve esse problema dela de nunca contar a história dela. E ela, tudo que saía era via o delegado, depois via o promotor. Que é exatamente o que aconteceria com a Cláudia se eu tivesse apresentado a Cláudia e falado para a autoridade policial. Eu estou com a Cláudia aqui na delegacia e ela veio aqui para dizer que o marido está no freezer. Teria tido um mesmo clamor, mas Cláudia estaria muda até agora. Então, mas até chegar no freezer, eu fui conhecer a Cláudia e as pessoas foram comigo conhecer a Cláudia. A mesma coisa teria acontecido com ele. Eu pergunto isso para as pessoas. Se a Elise Matsunaga fosse hoje, com todo esse movimento que eu acho justíssimo e necessário do fim do abuso dentro das casas mesmo, não só a violência física que acontece na rua, mas o abuso que acontece dentro de casa, eu perguntei já isso, falei assim, a Elise Matsunaga hoje teria tido a mesma forma de a gente ver? Se ela tivesse contado a história dela e acontecesse hoje, talvez não. Porque eu percebo pelos próprios comentários no meu canal que as pessoas... não que justifique qualquer morte, que não justifica. Mas eu falo muito isso, a construção do seu assassino. Até que ponto você está construindo aquele que vai te matar? Pouco a pouco, dia a dia, você sendo abusado cada segundo, até que ponto você não está construindo aquele que nunca pensou em matar e te matar? Que é um pouco, pega a Elise, pega outros casos, pega o próprio caso da Cláudia, mas a Cláudia, no fim, parece que não matou.
Mas eu acho que o que foi vamos chegar na importante... situação da Cláudia. Mas o que eu acho que foi interessante e importante é que ela possa ter contado a história dela. Assim como eu abri o canal para a família do Valdemir contar a história dele. Os filhos contaram a versão deles, a ex-mulher contou a versão dela. Conhecer todos os pontos é você poder ter uma história por completo. Eu acho que muitas vezes a gente fica limitado na história. A gente não consegue ter... Eu acho que o advento do YouTube é fantástico por isso. Você não tem mais tempo limite. Você assiste ao que você quiser, ao tempo que você quiser, desde que tenha conteúdo para isso. Então, hoje a gente tem a possibilidade de essa história da Cláudia, eu consigo ter o delegado contando, a Cláudia contando, a família do Valdemir contando, as amigas da Cláudia contando, você aqui agora, eu espero um dia entrevistar a filha da Cláudia, posso entrevistar o casal que morava vizinho, porque aí você tem várias visões para você poder tomar a sua... Que eu acho que devia ser assim um júri. Mas muitas vezes o júri deveria ser isso. E a grande questão que o júri, às vezes, a sistemática do processo nos leva a fazer tudo isso que você está dizendo, mostrando agora todos os lados para alguém tirar a sua conclusão e achar e decidir quem é o culpado e quem é o inocente. O júri precisaria fazer isso. Mas muitas vezes a gente chega num processo de júri, principalmente eu que faço alguns casos ainda dativo, de pessoas que é dativo? Dativo é aquele defensor que é nomeado para tratar os interesses do réu porque ele está desassistido. Tá, e aí o Estado precisa dar um advogado a É ele. o defensor público? Faz às vezes, Tá. porque a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina é muito nova, não tem defensores públicos. Aí vocês Aí a eles gente pegam acaba os privados. sendo nomeado pelos juízes. E às vezes nós pegamos casos de pessoas que foram defendidas por profissionais que não militam no processo do júri, eles já fazem instrução sem se atentar ao que vai precisar no plenário, e aí chega no plenário, abre-se o processo, interroga-se, não ouve ninguém, não fala nada e julga, com a fala do promotor e a fala do advogado. Ou seja, aquele que falar melhor tem a chance de levar o caso. Isso não é justiça. Eu digo que quem for o melhor ator. Isso aí. Tem advogados que ficam bravos. Não é um teatro. Eu falo, não, é um palco onde você vai construir uma história. E quem souber contar melhor a história, não o melhor ator, vai levar... Mas um ator, ele conta uma história. E você se organiza, inclusive, da forma quando você vai falar, para você emocionar. Um advogado, um bom advogado tem oratória. Um bom ator tem oratória. Então, não é que você é um ator porque você está fazendo um personagem, mas você, naquele momento, você está contando uma história e fazendo com que as pessoas... Agora, quem tiver a melhor forma de contar, nesse júri tão gelado, leva. Sim, com toda certeza. Né? E aqui nós temos, então, chegando no horário do homicídio, no momento do homicídio, Cláudia, segundo o relato dela, não só para ti, como já no judiciário, ela traz a informação de que ela é agredida, ela tinha se programado para pedir novamente aquela autorização, olha só que ponto chegamos, autorização para poder sair um dia com as amigas, professoras, só mulheres, tinha que pedir autorização. Chegou naquele dia, foi agredida, no amanhecer do dia, ainda teve, com a chegada dele do trabalho, se submeteu a uma relação sexual que ela não estava afim, e ali ela decidiu que aquela vida dela ia acabar. Pega no medicamento que ele tomava, que essas vitaminas naturais, essas coisas, e mistura 3 comprimidos de Zolpidem. Esses comprimidos vieram de onde? Do nono, do avô, pai do Valdemir, A que família tomava. dele me disse que o avô não tomava esses remédios, mas eles não frequentavam estavam ali. com tanta assiduidade assim a casa do vô. Quem cuidava do vô era a Cláudia e alguns irmãos de vez em quando. O vô, pai do Valdemir. Valdemir. Então, tinha morrido, tanto que tinha essa história da herança, e os remédios do pai do Valdemir lá ficaram, e ela usou esse Ela usou remédio. 3 comprimidos. Segundo ela, usou 3 comprimidos e ministrou esses comprimidos para que ele dormisse. Nós temos que ter em mente que todo crime que envolve um homem e uma mulher, quando a mulher mata, normalmente ela não tem condições de matar no enfrentamento. Então, ela precisa de situações que subjugam a pessoa, que deixam a pessoa fragilizada para que ela consiga matar. Porque senão ela não mata.
A não ser naqueles casos em que tem fúria, que tem ciúmes envolvido, a fúria... Aí é o passional. É o passional, que ela pega uma faca e vem 50 facadas no marido. Não é essa a questão. Aquela que é vítima de agressão constante, ela precisa subjugar, e isso é comum acontecer. Tem, desculpa te interromper, mas tem até a síndrome da mulher espancada. Tem. Que tem a Lorena Bobbitt, que tem aqui no canal, inclusive, o caso dela, aquela que cortou o pinto do marido. Ela cortou o pinto, ela podia ter dado a facada. Ela foi julgada, inclusive, por isso, porque a mulher que é espancada muitas vezes, ela não vai matar na hora do enfrentamento. Ela vai quando ele está dormindo, quando ele está tomando banho, no momento que ele está mais vulnerável, porque na hora do enfrentamento ela vai apanhar. Sabe que é o segundo Não é isso? caso. É correto, né? Exatamente. E é o segundo caso que eu trabalho com freezer. Com freezer? Com freezer com marido morto. Então você vai me contar isso daqui a pouco. É o segundo caso. E aí, quando chega a Cláudia ministra o Zolpidem e ele dorme, a Cláudia faz tudo aquilo que ela relatou para ti, relatou para o judiciário. Que ela amarra, ela tenta colocar uma sacola plástica no rosto, que o objetivo inicial da sacola plástica era não olhar a cara dele. Ela não queria sangue, ela não queria... porque poderia ter feito igual a Elise, esquartejado. Sim. Ela poderia ter feito igual a Maria, que é o outro caso que eu vou te contar, esquartejado. Mas ela não queria sangue, ela não queria... Por mais que fosse violentada, ela preservou. Só que quando ela dá o remédio, entre ela dar o remédio, amarrar, colocar sacola, passar um elástico, que esse elástico não era para constritar o pescoço, e sim só para não deixar sair a sacola ou o ar entrar. Então ela não tem marcas, o Valdemir não tem marcas no pescoço, não tem sinais de asfixia, e o laudo traz isso. Sem sinais de asfixia. Causa da morte indeterminada, porque não tem sinais de asfixia. O que tem? Congestão. Congestão, diversos outros casos de morte trazem. Então não tem uma conclusão. E aí a perícia, o perito pede exame toxicológico e exame anatomopatológico. Os dois exames seriam para comprovar asfixia. O exame toxicológico depois foi dado pela autoridade policial como sendo um exame que teria sido coletado após o não encontro pelos peritos de uma causa-morte evidenciada. Mas, na verdade, já é uma questão de praxe, coletar sangue, coletar as coisas e mandar para o exame toxicológico para ver se a vítima tinha álcool, drogas, medicamentos. Então, isso já era de praxe. Foi muito mais uma narrativa. Mas, vamos lá. Cláudia, ele está sendo periciado, Cláudia fala que deu Zolpidem. Cláudia fala que amarra ele, que coloca a mão no rosto dele depois que ele tinha dado o último suspiro ainda. Ela põe a mão que ele tinha, ela fala para ti ainda que ele desfalece muito rápido. Ela fala que ela não sei, como é que é? Que daí eu sufoquei ele. Eu sufoquei ele e ele desfalece muito rápido. Para você conseguir a morte de alguém por asfixia, você precisa de 3 a 5 minutos constritando as vias aéreas da pessoa de forma a um bloqueio mecânico mesmo. E ali vem o laudo que não tem a causa-morte de asfixia. Aí pede-se o exame toxicológico vem e traz 2 substâncias. A primeira delas é o Zolpidem, que confirma e numa quantidade não capaz de matar. Então não se matou com o Zolpidem, não foi 20, 30 comprimidos que foi dado para matar com o Zolpidem. Cláudia fala que o Zolpidem foi somente para tirar a ação dele, que não era o objetivo de matar com o Zolpidem. Então nós já estamos com alguém morto, sem causa de asfixia, com o Zolpidem ministrado, um outro medicamento, que eu não me recordo o nome, mas que é um medicamento que, se jogarmos na internet, vai aparecer como algo de uso para diabetes, mas não tem relato de diabetes, o rapaz. Mas naqueles medicamentos naturais poderia ter alguma substância desse tipo. E nós temos nenhuma informação sobre a morte que poderia ter sido provocada por hipotermia, por exemplo. Que ele poderia ter sido colocado no freezer ainda vivo e ela achando que estava morto.
Então nós temos um exame que fala que não morreu por asfixia, que é a causa indeterminada da morte, um exame toxicológico que confirma a narrativa da Cláudia, e é muito importante dizer que nós não sabíamos como ia ser encontrado o corpo. Eu nunca tinha, não tinha visto, porque não tinha sido encontrado quando ela relata para mim. Quando ela relata para você, eu já estava incomunicável do mundo há mais de 14 horas. Porque quando eu resolvo levar Cláudia de Joaçaba a Curitiba, meu celular precisou ser desligado. Sim. Porque eu não poderia andar com a Cláudia mostrando celular? onde eu estou com o meu celular ligado. Tanto é que eu autorizo ela a ligar para a filha e gravo o momento que ela fala com a filha com um chip meu, cadastrado no 41, entrego e tal, e esse telefone é desligado. Então a polícia sabia que eu tinha um outro chip 41 circulando por aí. E eu sabia que a volta para Joaçaba seria de muita preocupação, porque a polícia não ia aceitar eu chegar com a Cláudia andando, caminhando pela porta da frente. Porque Cláudia tinha que chegar com a cabeça erguida. Por quê? Porque se tudo aquilo que ela me disse era verdade, ela não tinha que chegar numa cadeia, cabeça escondida, baixada, o advogado protegendo o rosto. Não, ela tinha que mostrar quem ela A era. polícia poderia rastrear o seu celular? Poderia. Isso é... E eles rastrearam o meu carro. Eles rastrearam meu carro. Tanto que eu sou parado na Polícia Rodoviária de Ibicaré, na chegada a Joaçaba. Meu carro é revistado pela equipe da DIC com a Polícia Rodoviária, que eles imaginavam que a Cláudia estava escondida dentro do meu carro. A Só que Cláudia eu estava em outro voltando, carro. Estava em outro carro, de outra equipe de advogados. E é por isso que quando a gente precisa de socorro, nós temos equipes, não só a nossa equipe, mas temos outros colegas que nos socorrem. Nessa ocasião, eu busquei a ajuda do Cláudio Daledoni Júnior. Ah, então você está revelando. Porque muita gente falava para mim, eu tenho certeza que o Daledoni está nesse caso. Eu falava assim, gente, não faço Não, ideia. ele está junto Ele comigo faz nesse junto. caso e nós vamos até o final com esse caso. Ótimo. E no caso dela, você ainda me conta uma coisa aqui. Eu quero saber dessa outra mulher do freezer também. Ou seja, a gente não tem a freezer em casa. A não ser, ou melhor, não maltrate sua mulher. Isso aí. É melhor do que aí você pode se preocupar ter com o 10 freezer. freezers. No caso dela, quando então a gente tem a história do Zolpidem, que pode ter dado uma congestão nele, é isso? Não, eu acho que o Zolpidem pode ter interagido, e aí nós vamos precisar para o futuro fazer um levantamento disso. Porque o Tem que Zolpidem... chamar um farmacêutico daqui a Não pouco, sei um se médico. dizer se o Tô Zolpidem dizendo assim, alguém que- reagiu ou se a vítima teve um mal súbito depois do Zolpidem. Mas essa junção de remédios poderia dar esse mal súbito? Eu Esse não mal tenho- súbito aconteceria Eu acho que independente? não Tinha sei chegado te a hora dizer se dele e ela não fazia independente, ideia. Não sei te dizer se independente. Eu, enquanto defesa, solicitei a exumação do cadáver para fins de apuração da causa-mortes com outros peritos. Foi negado pela justiça. Então, porque naquela altura acreditava-se que o anátomo patológico traria asfixia, e o anátomo patológico não trouxe, ele Trouxe o trouxe quê? congestão de novo. Também a mesma A coisa. mesma coisa. Trouxe congestão e trouxe que não haviam sinais de que o corpo tinha sido exposto em vida a baixas temperaturas. Porque saiu, inclusive tem uma gravação com o pessoal lá, quando eu fiz a live com a Rosângela, me falando que era possível ter ar no pulmão congelado, mostrando que ele estava vivo quando foi colocado no freezer. Isso é real ou não? Pô, eu não sei te dizer se o termo seria esse, mas poderia ter sido verificado essa situação. Acho que, na verdade, quando veio a causa indeterminada e buscou-se ver se era veneno, se era excesso de medicamento, nós podemos ter, ele poderia ter tido, por exemplo, que não sei se a perícia encontraria, por exemplo, um choque anafilático pelo remédio. Nós não sabemos. O que é certo não morreu por asfixia. Qual foi a ação da Cláudia? A Cláudia pega Valdemir, dá o remédio, não com o objetivo do remédio matar, mas com o objetivo do remédio tirar a ação do Valdemir. E nesse meio tempo ele morre não pela asfixia. Só que ela não fazia ideia. Ela estava. A ação dela é toda aquela, ela vem, traz. E ela disse para a magistrada que colheu o depoimento dela que ele já tinha dado o último suspiro dele quando ela coloca a mão no rosto dele. Que ela viu o último suspiro, mas não que ela soubesse que aquele era o último suspiro. Isso é importante dizer.
Ela não sabia que quando ela colocou a mão no rosto dele, ele poderia estar morto já. Como ela não sabe até hoje, e eu não sei dizer se o anátomo patológico que traz lá, que não havia evidências de exposição a baixa temperatura, se isso exclui, por exemplo, de ter sido colocado vivo dentro do freezer. Tá. O que nós temos é que a ação da Cláudia de asfixiá-lo, ele não Mas foi se asfixiado. ele estava vivo quando ela põe ele no freezer, ela não é autora da morte dele por ter posto ele no freezer? Mas as condições são diferentes. Quando ela coloca lá no freezer, e aí você pode divagar em literatura jurídica, essa causa-morte pode ter sido por culpa e não por dolo. Ah, se é um homicídio culposo, não um homicídio doloso. Da mesma forma, quando eu ministro Zolpidem e ele não era para matar, eu também posso responder pela culpa. Porque quando ela assume que ela quer que ele morra e faz várias coisas para ele morrer, ela não pode simplesmente não ter participado da morte. O que a briga agora é transformar em... Não é a transformação, Beto. Assim, ó, nós estamos para julgar alguém por um crime que aconteceu, ela queria matar naquele instante. Só que o desejo, o dolo dela era destinado a matar posterior ao remédio. Se isso vai dentro da justiça, vai ser interpretado como favorável a ela ou não sei te dizer, porque serão 7 pessoas leigas que julgarão. Claro, mas daí pode ir para Mas- culposo, não para ela não fez nada. Não, ela não fez nada. Não vai dar. Não vai dar. No mínimo, ocultação de cadáver. Aí que entra a questão, se ela colocou ele vivo dentro do freezer, Não ocultação foi de cadáver ocultação. já não foi. Mas ocultação é um crime que todo mundo acha. Eu achava também que era um crimaço. Achava que o mais forte é você... Do Elise Matsunaga, esquartejar, jogar... É nada, são apenas ridículas. Porque já o está morto. esquartejar mostra muito mais a forma de desvincular-se daquele crime, o desespero de livrar-se daquele corpo, Do que o crime... do que o crime, porque Mas- não houve crueldade. A não ser que eu te desmembre vivo. Exato. Aí... A você Elise tá- dá um tiro, Na pelo que cabeça. eu conheço do processo, porque eu É estou isso. falando pelo que eu conheço que a imprensa trouxe, ela dá um tiro fatal, mortal na cabeça do foi marido. muito discutido isso, inclusive no julgamento. O doutor Sami, que foi até o perito pela defesa, ele fala, se a gente colocar aqui que morte cerebral não é um corpo morto, a gente põe transplante em xeque. No mundo. É que aí E entra aí- o direito que fala que quando você para de respirar lá, que para o coração de É, bater... então, mas daí ele falou, ele estava morto, porque senão assim, ela começou a cortar ele ainda vivo. Não, ele já está, o corpo poderia estar funcionando ainda, chegando no final. Mas Mas ele já ele já estava estava morto, ele já não morto. sentia mais E nada, foi já tudo não- isso. No caso do freezer, ela achava, inclusive, que ele já estava morto. O achar nessa hora também pesa, porque ela achou que estava... Agora, uma pergunta. Ela ia fazer o quê depois de ter colocado ele no freezer? Ela tinha 2 caminhos. Que ela, porque eu comecei a fazer vocês não deixaram fazer mais perguntas. O que ela ia fazer? Qual era o desejo dela? Porque no freezer não ia rolar. Ele É fica assim, até ó, o final. Tanto é que o próprio filho da vítima, um dos que você entrevistou, diz que acha que ela, na cabeça dele, ele sempre achou que ela agiu sozinha, como ela mesma fala, que agiu Eu sozinha. ia perguntar isso, eu perguntei Mas pra ela, porque a questão é o seguinte, para que ela tirasse o corpo de dentro da casa, para tentar desaparecer com o corpo, ela precisava ter força para colocá-lo num carro que estava do lado externo. Como ela demorou horas para enfiar ele dentro do freezer, colocá-lo dentro do freezer, e ainda com mecanismos de apoio e alavancas, porque ela precisou fazer com que ele sentasse numa cadeira que estava comprimida entre o freezer que estava encostado na parede e uma máquina de lavar que ficava comprimindo a cadeira. Ela teve que fazer Valdemir ficar sentado ali para que ela conseguisse deixar ele em pé, escorado nele e jogar a primeira parte da cabeça. E depois ter feito a alavanca de novo para jogar para dentro. Porque se não fosse assim, ela não ia conseguir levantar, como todo mundo já imagina, aquele halteres que Ela você me está contou levantando ali, para jogar me- dentro. Não é simplesmente jogar dentro do freezer. Mas como é que ela leva aquele corpo até o freezer? Arrastado por lençóis e cobertores. Ela É, o derruba fácil tá da mais fácil. cama... Com lençol vai mais fácil. tá? Vem puxando. É. Uma mulher que o marido saía para trabalhar enquanto caminhoneiro e antes dela ir dar aula na escola, ninguém fala isso, mas antes dela ir dar aula na escola, ela tinha que tirar a lei das vacas, ela tinha que manobrar tudo lá, tinha que cuidar dos outros bichos, depois voltava, tinha que mexer com as roças, tinha que mexer com tudo. Ela trabalhava no campo. Não, a vida da Cláudia, você vê que ela precisa ter força. Lá desde o começo, desde sempre.
Mas... E hoje a Cláudia, você olha para ela, ela está com 25 quilos a menos. Nossa. Mas eu até perguntei na época para o delegado se iam fazer reprodução simulada. Ele falou que não, porque seria uma situação meio vexatória, ter que colocar um ator pelado. Não sei se precisava estar pelado, mas beleza. É necessário? Bom, você... Hoje não dá mais para fazer a reconstituição, porque as condições Mudaram todas? Da todas. casa? Não, da casa não, mas Então, o físico você dela, não tem né? o físico dela, você não tem como apurar mais o peso da vítima. Não foi pesado o corpo Não, dele? Quando nenhuma. A nossa perícia, às vezes, ela falha em alguns momentos. Fizeram em Riborel, não pesaram ele também? Nem mediram? Mentira, gente, isso é tão óbvio que tem que ir na balança. Mas é que às vezes a gente pensa na questão, mas a gente pensa que o nosso Nossa, Estado não pesaram. exige do perito exclusividade. Se o perito ficasse lá exclusivamente para isso, ele ia levar horas para fazer uma perícia. Porque ele ia ter tempo, era aquela a função dele primordial. Mas isso é o mínimo, gente. Pesar um corpo de um morto. Para você saber. E o que acontece? Tem uma falácia muito grande que o corpo morto pesa o dobro. Não, ele pesa igual. Só o ponto de equilíbrio do corpo ele fica mais difícil. Mas quando você começa a enrijecer, você começa a estabelecer um ponto central daquele peso. Não, o que se fala muito desse peso dobro é pelo seguinte: se eu precisar te carregar com você vivo, você vai me ajudar, inclusive, a segurar em mim. Eu vou outra coisa, você está desfalecido. E eu não consigo eu não tenho tua ajuda, você não me ajuda. Então a minha sensação é que você pesa o dobro, porque eu... Mas é por isso que eu falo, porque tem muita gente que fala, que nem o policial, a autoridade policial. Como que nós vamos trazer um manequim? Mas nós conversamos antes aqui da nossa matéria, aqui da nossa gravação, do caso de Guarapuava. Como que levaram um corpo boneco lá para jogar de cima do tal andar Da Tatiana Spitzner, para mostrar que ela não foi só jogada, e sim que que ela teve uma velocidade que a gente fala em física para frente. A reprodução simulada quer manter que ela foi jogada só. Não fizeram o teste se aquilo poderia ter sido. Tanto que eu até entrevistei o promotor também, ele falou que eles não levaram adiante. Porque não entrarei no caso, mas assim, é evidente que tem manequins, o Estado tem condição. Não, lógico. Tanto é que a Isabela Nardoni já foi o primeiro. Sim, vários outros estados copiaram. A Isabela Nardoni aconteceu em São Paulo, numa mega cidade. Agora, vai acontecer em Dracena, na cidade onde meus pais moram. Lá em Dracena, se precisar, eles vão gritar para Presidente Prudente, eles vão gritar para Marília, para Bauru ou para São Paulo. Eu ainda te coloquei no Sul, então você não é do Sul. Eu sou paulistano. Você é daqui. Eu você sou é paulistano. Você nasceu sou nascido aqui no Hermelino Matarazzo. Eu achei que você morasse, mas você mora? Eu moro há 20 anos lá. Então tá. Então já virou do Sul também. De 20 anos já eu tenho um pouquinho de já lá, constitui um pouquinho de cá. nacionalidade. Não, mas eu me formei em Presidente Prudente e comecei a trabalhar aqui na Dom José Gaspar, na praça, do lado da biblioteca ali, perto do não sei nem se existe mais. Na Mário de Andrade, ali perto da biblioteca Mário de Andrade ali. Isso, ali. Ali no centro, na São Luís. Tinha um almanar ali, escondidinho nos becos ali, que era sensacional. Parece que tem ainda, não sei. Eu sei que aquela joalheria do lado fechou. No caso Então, assim, a reconstrução não vai ser feita, a gente tem que crer mesmo foi que ela negada, foi sozinha. inclusive, a pedido... E o que é legal, Beto, vamos colocar o seguinte, a defesa acreditou na Cláudia e perguntou para ela, Cláudia, posso perguntar tudo? Posso requerer tudo? Pode. A verdade é essa que estou te contando, não tem meias verdades. E isso aconteceu porque nós pedimos, logo no início, que fosse feita a reconstituição do crime. Foi negado pela autoridade policial. Nós pedimos lá atrás que fosse ouvidas as amigas, as pessoas que conviveram. Eu não tinha... Isso durante a investigação. Lá na investigação, lá no início, o delegado me pediu, me dá os telefones. Eu não tinha os telefones, eu tinha os endereços. Nem assim ouviram as vítimas, as amigas da Cláudia. As que eu ouvi, por exemplo. Você ouviu. Mas você ouviu depois que eu, percebendo que não ia ter espaço numa investigação de que se tinha de pano de fundo uma violência doméstica, eu tive que pedir, com base no provimento 188 da Ordem dos Advogados,
a instauração de um procedimento chamado investigação defensiva. Instauramos uma investigação defensiva, ouvimos as testemunhas, levantamos documentos e juntamos no processo. Então, quando apareceu aqui as amigas Val e Maria, que você denominou, que hoje na justiça, por ser segredo não vou dar os nomes, mas já foram ouvidas, já se identificaram e lá estão os seus depoimentos. Quando elas foram ouvidas, elas trouxeram todos os relatos que elas já haviam passado para vocês. Inclusive, uma delas traz aquela mensagem que ela trocou com outra amiga, que é a Claudete, que foi mencionada, que elas falam, em 2019, esse relacionamento não vai acabar bem, vai acabar em desgraça. E naquela ocasião, quem morreria na cabeça das amigas? Era a Cláudia. Ali eles estavam entrando num choque de infelicidade que... E eu te falo que até ali, quem era ameaçada, quando Cláudia teve a filha expulsa, Cláudia saiu e teve que voltar, ali foi um divisor de águas das violências. Até ali, Cláudia era a vítima sempre. Quando Cláudia sai com a filha expulsa, Cláudia começa a receber ameaças, não mais que ela morreria, mas que Gabriela morreria. E aí Cláudia ali se viu mais uma vez presa naquele círculo de vicioso da agressão, da violência doméstica, e Cláudia teve que voltar para casa. Ela me conta que elas fingiam não se falar para que a violência não fosse tão maior, tanto com a Cláudia, mas principalmente com a Gabriela. Você imagina, isso foi dito pela Cláudia e foi dito por uma das testemunhas, que Cláudia pedia para uma das amigas visitar a filha porque Cláudia não podia mostrar afeto e nem visitá-la. Nossa Senhora. Imagine essa situação. Ela fala para mim até, eu indo para a cadeia agora, pelo menos vou poder ver minha filha. E ela vê Elas semanalmente a filha vai visitar? Semanalmente a filha. Como está, principalmente a Gabriela? Eu queria muito entrevistar a Gabriela, mas eu respeito, eu converso com ela eventualmente, tal. Eu acho que o momento que ela se sentir à vontade para poder falar sobre tudo isso, porque ela perdeu pai, mãe, por mais que estivesse distante, perdeu o pai, perdeu a mãe, de alguma maneira a liberdade, mas também acabou se aproximando mais. Só para você ter uma noção, Beto, a Gabriela... Gabriela é filha da Cláudia. Gabriela, filha da Cláudia. Ela mora em Joaçaba, em endereço ignorado. Quem sabe do endereço dela é só a advogada dela que participa do processo. Que participa ali, habilitada como terceira interessada. Lá no cível... Que não é você. Processo. Não, sou eu. A Gabriela tem advogada própria e só ela sabe o endereço da Gabriela. Gabriela se sentiu tão coagida pela família Roeckler que ela não mais tem contato, saiu do interior de Lacerdópolis, mora em Joaçaba com medo. Você diz a família dela, os irmãos dela. Os filhos do primeiro casamento. Mas quando eu digo família Roeckler, que não é o Tavares. Não, eu entendi. Não, mas aqui é a família dela, não é da Cláudia, mas são irmãos. Pelo que eu saiba, eles até Eles estavam se tolerando até ali. Mas quando Gabriela começou a ver que a intenção dos irmãos era vender tudo que era inclusive da mãe e que era do pai, liquidar o dinheiro, começar a dividir, porque tinham dinheiros, valores na conta do Matheus, filho mais novo do Valdemir, que guardava o dinheiro para o pai. Porque eu entrevistei Entrevistou, mas ele não mencionou que o dinheiro dele estava... Você entrevistou 2. Tem um que eu não entrevistei. Você não entrevistou o Patrick. O Patrick foi ouvido agora no processo. E muito chamou a atenção da defesa. Por que o Patrick não estava sempre junto dos outros irmãos? Por que Patrick abriu mão da herança? Não quer saber do dinheiro do pai? Por que essas coisas aconteciam? Dentro do processo, ficou muito evidente que os gostos as conversas entre ambos eram recheados não só de intolerância. Porque o Patrick é gay? Eu não vou entrar no detalhe dele. Porque mas é uma intolerância. Dele. Mas assim, o que eu posso dizer, os gostos eram diferentes. E eu posso dizer que Patrick, quando foi perguntado, o seu pai te batia? Sim. Aí ele tenta corrigir que é uma vez só. Seu pai batia na sua mãe? Na Janete? Sim. Aí ele tenta corrigir que foi uma vez só no passado. Então Janete também era agredida. Mas essa coisa de uma vez só, eu fiquei impressionado nesse Eles caso. acham que uma agressão só uma vez só não... Mas um tapinha só não dói, é isso que falam? Tá nessa música ainda? Porque...
Eu fiquei impressionado, até com todos que eu entrevistei, da forma natural que se foi colocada. Uma violência que gerou um boletim de ocorrência. Então, assim, como você tem um boletim de ocorrência da Cláudia contra o Valdemir, existe, então, naquele momento, uma documentação de algo. A gente sabe muito bem que as pessoas não fazem violência doméstica o boletim na primeira agressão. Demora para se fazer. Quando a pessoa fez aquele boletim, ela já está sendo agredida há muito tempo. Mas ok, como a gente... naquele momento foi a gota d'água. Como não teve registro, então temos só aquele boletim de ocorrência. Ah, mas é uma vez só. Eu falei, mas uma vez só já não basta? Uma coisa assim... eu percebi isso, foi recorrente, eu ouvi isso de autoridade, eu ouvi isso da família. Eu fiquei bastante mal impressionado, porque eu falei, mas gente... Ninguém entendeu ainda que quando se faz boletim de ocorrência é porque a violência já está acontecendo há muito tempo? Infelizmente, eu vejo isso no Sul acontecer muito. Tá? Não sei se é o conservadorismo, tanto é que é um estado bem diferente. Os estados ali do Sul são bem diferentes. Percebi também aquela questão do... Quando se fala da violência, e nós trouxemos isso no processo muito bem nas audiências de instrução, de que nós mostramos muito bem claro que a vítima era um verdadeiro agressor, porque ele já havia batido. Que seja uma vez, Beto. Ele bateu nos filhos, bateu nas mulheres. Filho, na ex-mulher, na mulher atual, expulsou a filha de casa. Cara, esse cara era machista e agressivo. É o que eu fui, misógino. O que eu falo é a construção do assassino. Você constrói o seu assassino. Ele poderia ser um personagem da Agatha Christie, todo mundo poderia ter matado um pouco. Eu estudo um pouquinho sobre as pulsões, né? E aí tem a pulsão da morte. Ele foi construindo, ele foi colocando a arma na mão do agressor. Aos poucos ele foi. Quando você bota a pessoa contra a parede o tempo inteiro, ela só tem uma saída, passar por cima de você. E é isso que nós vamos mostrar no Tribunal do Júri. Como Valdemir, como ele não poderia esperar um revide. Não há surpresa na ação da Cláudia. Ele construiu essa situação e ele não tinha, hoje o Estado não tem como exigir que a ação da Cláudia fosse surpresa para ele. Quando eu falo isso, as pessoas falam, você quer? Não estou querendo que ninguém mate ninguém, não. É só para a gente, inclusive, não se tornar uma vítima da gente mesmo. Sim. Não construa o seu assassino. Muitas vezes você está... Não tem aquela clássica, já virou clássico isso, de um julgamento que o advogado chega para o... Vou fazer rápido. Você sabe dessa história do mendigo? Daquele do que fala, agora eu vou chamar a última testemunha, alguma coisa? Não, é do mendigo. É um mendigo que mata um cara. É um morador de rua que mata um cara. E aí ele vai a julgamento e é um defensor público. E esse mendigo fala que todo dia esse cara passava, xingava ele de mendigo nojento, que ele não merecia ter nascido, que ele era um nada, que para que ele está aqui, todo dia, durante anos. Aí esse advogado chega nesse julgamento, nesse júri e fala, meritíssimo, bom dia. Ele, bom dia, doutor. Tá. Aí daí passa, doutor, eu não sei se eu... Bom dia, vamos deixar meu bom dia aqui registrado. Ele, tá, bom dia. Aí ele começa a ser recorrente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Uma hora o juiz, já me contaram isso como verdade mesmo, se não for é uma excelente história, para se sintetizar a construção do seu assassino. E uma hora o juiz vira e fala, dá para o senhor parar de me dar bom dia? Aí o advogado diz para ele, bom, doutor, perceba, eu estou te dando bom dia, o senhor já está querendo me agredir. Imagina o senhor ouvir todos os dias que você não merece nascer, que você devia estar no morto, que você é lixo, isso, aquilo. Até onde a pessoa pode ir? Não, a construção do seu assassino. A história também no Tribunal do Júri. Pode ter sido verdadeiro, sim. Eu já vi algumas coisas semelhantes. Como eu, por exemplo, já usei para mostrar que não... Como eu estava falando de surpresa, como eu já usei no plenário do júri, que a surpresa não pode ter mínima noção de que aquela pessoa pode te agredir. Se eu dou um tapa na cara de alguém, eu tenho que esperar no mínimo um revide de um tapa na cara. Só agora, Jesus para dar a segunda face. Né? Então, hoje nós temos essa situação. E aí você vai construindo a situação, de repente minha equipe pega uma buzina dentro do plenário e toca a buzina. O promotor assusta, eu falei, tá vendo como o senhor assusta? Os jurados assustaram? Então isso é surpresa. Você não esperava, não tinha noção de que eu pudesse ser louco e trazer uma buzina aqui. O bom é que agora tem câmera, vai deixar de ser teatro e passar a ser filme, né? Sim, daqui a pouco pode ser. Já dá para fazer cortes, a gente já consegue ter um bom cinema para assistir. No caso da Cláudia, agora, ela está em processo. A
Cláudia, agora nós estamos aguardando a decisão do pedido nosso de soltura dela. Nós estamos, até ontem à noite, quando eu me atualizei no último momento, só tinha manifestação do Ministério Público. Manifestação essa, até por lógica que vem da narrativa que vem se trazendo desde o início, pede a manutenção da prisão, e a gente pediu a soltura da Cláudia. Então nós estamos aguardando a decisão da magistrada pela soltura ou não, e depois disso começam as alegações finais, tanto da promotoria quanto da defesa, para que o juiz possa decidir se pronuncia a Cláudia ao tribunal do júri, impronuncia, desclassifica o crime ou absolve. Então nós temos aqui elementos de todo o processo trazido que, ao meu ver, no primeiro momento, fica muito claro de que Cláudia irá ao tribunal do júri. Por quê? Porque tem a prova da materialidade, a vítima foi morta, e indícios mínimos de autoria. A Cláudia confessa. Então, quando eu digo, até para a imprensa local, quando me perguntou, a minha impressão é de que o tribunal do júri é inevitável. Por quê? Porque eu não estou discutindo agora o mérito do processo. Eu estou discutindo só se a acusação. Valdemir morreu? Morreu. Cláudia foi quem matou ou tem indícios mínimos de que tenha sido ela? Ela? Sim, ela fala, eu matei. Então ela vai para o tribunal do júri. Então, levando ao tribunal do júri, lá vai acontecer o julgamento. Só que até lá, nós vamos discutir as qualificadoras. Nós vamos discutir o contexto para saber quais serão os limites da acusação e quais serão os limites da defesa. Eu sei que pode ser uma pergunta até ilógica para vocês, e se o senhor não se sentir à vontade, o senhor não precisa responder. Mas por que a Monique, a mãe do Henri Borel, está respondendo em liberdade e a Cláudia não? São casos diferentes. Porque ela não confessou e a outra confessou? Eu acho que é muito caso diferente, é muita situação que eu não posso opinar, por exemplo, Entendi, tá. sem ver o processo lá. É porque eu acho Mas muito o que da Cláudia me doido. chama atenção, é que o Estado é mais conservador. Não, porque eu acho muito doido. Eu não sou a favor de nada, nem contra nada. Eu só estou dizendo que quando eu vejo uma cena, ela está solta, o Jair está preso. Mas não tem que ser a lógica para os dois? Porque foi assim com a Suzane. Quando os escravinhos conseguiram liberdade para responder em liberdade, assumidos de um crime violentíssimo e tudo mais, eles foram, ela também saiu. E aí eles vão no pânico, falam lá bobagem no pânico, eles voltam, ela volta. Então o que vale para um tem que valer para o outro. Não, aí aqui entra um erro. Porque quem foi ao pânico falar eram os irmãos, a Suzane não foi. E aí, um erro. Quem cometeu uma infração da condição de estar num livramento condicional foram os irmãos Cravinhos e não Suzane. Sim. Mas se eu entrar aqui nesse... Não, é que eu digo assim... porque eles aplicam... Porque você não tem muita... Eu não sinto que uma lógica... Por isso que eu detesto, às vezes, falar de lei, porque eu não consigo ver lógica. Não é 1 mais 1 igual a 2. Concordo contigo. É 1 mais 1, às vezes, igual a 12, às vezes igual a menos 27. Então, você não consegue entender. Você tem um caso que eu estou fazendo que os autores são confessos, de uma violência extrema e tudo mais, e eles vão responder em liberdade, e estão respondendo em liberdade até... já está no segundo, está indo para a segunda instância, e quando for para a terceira, eles falam. Agora, aquele outro caso que você até entende, mas eu não consigo entender. Eu posso dizer para ti, por exemplo, que eu tenho, como nós falamos agora há pouco, 2 casos na minha vida com freezer. Eu quero saber que outra mulher. mulher E a do outra freezer mulher, é essa? a dona Maria, da cidade de Dracena, ela ficou solta o processo inteiro. Isso que ano que foi? 2006, 2007. E é anterior a esse levante importante do fim pela... E aí o caso da Maria assédio. é um caso que chamou a atenção na cidade porque começou a aparecer pedaços do corpo pela cidade em bairros diferentes. Então ela fez... Ela pôr no esquartejou, freezer... ela matou, esquartejou, guardou no freezer. Dias depois começou a desovar pedaços. Então, por Ela exemplo, foi pouquinho em pouquinho. Foi pouquinho em pouquinho. Era uma mulher de 1,5 m. E a Elise é depois, né? Ela não aprendeu com a Elise. É antes dessa daí. Acho que ela é antes. 2006, 2007. A Elise é depois. A Elise foi julgada em 2012. Eu posso te dar detalhes depois. Mas se você jogar... Esse é um caso excelente. Se você jogar na internet Zé Garçom
Maria Picadinho, você vai achar na cidade de Dracena. Gente, eu Era um queria saber garçom. quem dá esses nomes, gente. Viu? É uma cidade lá na cidade de Dracena. Foi um júri que eu trabalhei. Nesse caso, eu trabalhei como assistente de acusação para a família do Zé. Coincidências da vida naquela Ó, época. ela foi julgada em 2014. O crime foi em 2006. Então, deixa eu ver quando foi o crime de Dracena. Não, então, não, tô falando dessas a Maria Picadinho aí. Então, eu em 2000... Então, foi em 2006 o crime e ela foi julgada em 2014. Isso aí. O julgamento dela já é num período interessante de como já estava se falando. Mas ela é vítima de violência doméstica? Ela era casada com o Zé Garçom? Era casada com o Zé Garçom. Ela tinha também alguns boletins de ocorrência daqueles da época ainda que a mulher chegava lá e falava assim, agora não quero mais que siga. Tá. Porque hoje alguns tipos de... Elise foi em 2012. Essa Maria Picadinho foi precursora. E mais inteligente, que ela foi colocando um pouquinho E ela em foi pouquinho. soltando de pouquinho em pouquinho na cidade. De repente aparece um pé na cidade. Ela ainda colocou um filme de gente, terror. aí tinha um pé, depois aparece uma mão, depois aparece um pedaço da canela. E foi aparecendo. E aí Foi descobriram... aparecendo onde? Ela não podia ter jogado no rio, não podia jogar no lixo. A história da Maria. A Maria, no processo, tinha uma história de uma mulher muito sofrida. E ela ainda espalhou porque ela ia vender coxinha. Mas o Zé também tinha vida sofrida porque ele era de garçom e alcoólatra. Então ele tinha problema. Só que aí o alcoolismo trazia a violência. Eu trabalhei pela família dele, busquei o que achava ser o correto à ocasião. Ela não punha ele nas coxinhas, não, né? Não. Ela não fez também os garanhuns, tá? Não. E o que acontece da... Gente, só uma coisa, hein? Os canibais de Garanhuns é real. Tem gente falando que isso é fake news. Não é real mesmo. E o que eu te digo é o seguinte, Cláudia só serviu um refrigerante que era lacrado, que estava dentro do freezer. Mas ela não fez uma massa que tinha uma carne lá dentro? Não, isso já é falácia. Porque ela fez trouxeram almoço... pizza, o almoço foi feito por coisas então, que trouxeram. Mas não foi um almoço que ela tirou as carnes de lá? Mas eu ouvi isso também, mas tudo bem. Para mim é muito mais... Não teve prova disso, de que ela tenha feito. O pessoal trouxe comida para comer lá. Pegou bebida, água e refrigerante do freezer. Tanto é que João Paulo abre o freezer. João Paulo é o que fala que percebeu o freezer mais cheio. Que ela nunca tinha tanta coisa. Não é que nunca tinha tanta coisa. Eles estavam acabando e tinha que chegar a hora de matar um animal ou de providenciar. Entendi. E aí ele percebeu, porque na conversa do domingo, a vítima havia falado para ele que estava com pouca comida já. Então eles já tinham começado a pensar no abate do animal. Por isso que, inclusive, ele sabia que estava com pouco e, de repente, estava com muito. E nem abateram nem o animal, porque seria uma coisa Ele natural. estaria junto... Ele foi inteligente, o João Paulo. O vizinho percebeu algo... Mas ele, no começo, ele achava que era coisa da cabeça dele. Porque ninguém vai imaginar que tem uma pessoa dentro do freezer. Até porque, o que eu te falo, Beto, a casa estava franqueada. Quem vai imaginar que está dentro do freezer? Ai, gente, Por que eu falo que... Se eu escrevesse isso de ficção, ia me exagerar. Mas eu quero saber uma coisa da Maria Picadinho. Por que ela jogava um pedaço... Porque era uma forma de desovar o corpo. Mas mas que as pessoas pudessem ver, ela não podia esconder melhor? Poderia. Ela queria que as pessoas vissem? Não sei. Ela nunca falou isso. O que acontece é o seguinte, começaram a investigar o desaparecimento e iam chegar na casa dela. Iam chegar no local da morte. Mas porque o Zé Garçom tinha muito amigo, estavam querendo saber onde é que o moço estava. Então, naquela ocasião, o Zé Garçom, uma das questões que começaram as investigações do Zé Garçom, liga a minha família, porque meu pai tinha um restaurante, o Zé trabalhava para o meu pai. Ah, menino, e o meu cunhado era um investigador de polícia. E meu pai reclamando com o meu cunhado de que a bicicleta do Zé estava largada há 2 dias no restaurante. E aí começou essas questões que o meu pai percebeu o desaparecimento do Zé e não outra pessoa. Gente. E aí aparece um pé. Aí eu brinco com meu pai e falo assim, para, você nunca tinha visto o pé do Zé, mas ele fala, pode olhar, vai ter calo, vai ter não sei o quê, e vai. Quando aparece o pé, ele já tinha certeza que era o Zé. Meu pai fala pro meu cunhado à época... Que era o investigador. Que era o investigador. É o Zé, é o pé do Zé. E eu falo meu cunhado da época, minha irmã foi casada e o meu cunhado atual tá aqui, tirando fotos e tudo mais. Que é um amor de pessoa. Dá para mostrar que ele tá ali? Tá pode mostrar, ali, ele tá ali, é o Flávio. Tá tirando foto e tudo aí. Mas eu quero saber, aí o Zé, ela foi deixando um pedaço e aí, quando descobrem ele ainda o resto dele no freezer? Não tem mais nada no freezer, não tem mais nada, descobre que ele foi morto na cama. A cabeça? Não sei onde foram encontrar a cabeça. Eu não lembro desse detalhe.
Eu sei que foi um dos primeiros júris importantes que eu fiz na minha vida. Eu já tenho 205 plenários, mas ali eu devia estar engateando ainda, então tem muita coisa que eu não lembro. Precisamos saber desse caso, queria saber mais. Eu posso levantar. E ela matou na faca? Matou... Bonito perguntar assim, né? Duas Matou na faca? pancadas na cabeça e depois eu não sei se ela esfaqueou. Mas ele teve traumatismo craniano com 2 pancadas. E ele era o marido marteladas. abusador também. Ele era o marido abusador, ela matou enquanto ele dormia. Vou pesquisar mais esse caso do Maria. Gente, Zé Garçom. Olha os personagens. Zé Garçom, Maria Picadinho, não é isso? Fantástico. Aí você começa a ver tudo por apelido no interior, né? É tudo, né? Ainda mais em o São Zé Paulo, né? Garçom, virou Maria Picadinho por causa. E ela foi porque inocentada? Não, ela foi condenada a homicídio simples. Homicídio simples com a violenta emoção. Então ela pegou uma pena baixa. Pena de 4 anos. Nem foi pra cadeia. Ficou pouquíssimo tempo na cadeia, mas logo em seguida ela estava muito doente e morreu fora da cadeia. Eu ia querer tentar entrevistar ela. morreu Não fora vai, da não cadeia. vai ser Não. possível nesta vida. Não. Tá. O Situação. que nós temos hoje, assim, refletindo a época, eu fui assistente de acusação, achei que na ocasião serviu o resultado, porque é o que você falou desde o início, ninguém está aqui para tirar a vida de ninguém, tem outros meios, tem outras coisas, só que a gente às vezes não enxerga as possibilidades da pessoa que está vivendo a situação. E a aplicação do homicídio simples com a redução da violenta emoção, logo após, dominada pela violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, te traz o benefício da diminuição de pena e tira a hediondez do crime. Então vamos colocar que Cláudia, num cenário desse de violência doméstica, ela, no mínimo, tem condições de tirar a hediondez do crime. Engraçado, você estava aqui, agora você está aqui com um caso muito parecido. Acho que, na verdade, Maria Picadinho é até pior por conta Desquartejar. desse certo prazer de ficar jogando os Mas tinha pedaços. uma parte mais fácil no caso da Maria Picadinha, porque trabalhar pela acusação é tudo muito mais fácil. Não. Estado... O trabalho seu, sim, mas eu estou dizendo no caso dela, sim. eu estou dizendo a história dela ainda mais perversa por E ela conta tinha, do ela desmembramento. tinha mais boletins ainda do que a Cláudia. Então ela tinha uma comprovação ainda mais forte. Mais forte. Mas, mas de novo eu falo, gente, não é o fato de você ter 10 ou 20 ou um boletim de ocorrência que faz mais ou menos o abuso. A mulher, muitas vezes, que tem um boletim é porque ela só conseguiu fazer aquele. E se ela ainda está com isso é conhecido, isso é pesquisado. E aquela velha história, né, Beto? Vou retirar o boletim de ocorrência. O que tem por trás disso? Quantas Hoje não colocações... pode mais, né? Não, é que tem alguns crimes que se tornaram de ação pública incondicionada. Só que isso gera mais violência em casa. Porque a mulher chega lá e fala assim, eu retirei. Fui lá, fiz o boletim de ocorrência, traz aqui o boletim de ocorrência que não deseja mais que ele seja processado. Só que isso não significa que vai parar. Aí chega a citação do processo depois para a pessoa, está aqui, ó, você está sendo denunciado por violência doméstica. E a própria medida protetiva, ela às vezes ela faz uma cadência mais forte ainda de violência. A Cláudia falou uma questão que, na ocasião, porque tem que ficar muito claro isso, que nós não tínhamos sequer condições de querer orientar nada, porque eu não sabia do que estava acontecendo. Eu não sabia direito, eu não sabia como era a casa, não sabia o que era o friso. É diferente eu ser contratado, pegar o processo, olhar o que tem no cenário do processo e ter que tomar iniciativas. No outro é só ter a versão dela e não saber nada do que a polícia vai ter. Porque é não saber nada do que a polícia vai ter. Porque eu não tinha como juntar uma procuração, chegar lá e falar o seguinte, eu vim ver o que vocês têm do desaparecimento do fulano. Eu já estou dizendo que a minha cliente me contratou para já blindá-la de uma situação. Pelo homicídio. E é possível, então, dizer que Cláudia não matou o Valdemir? Não, ela matou. Ela matou. Ela matou. Não tem essa não matou. Talvez a morte tenha ocorrido de forma não pretendida por ela, mas ela matou. Agora, se Cláudia, ao final, vai responder por homicídio culposo, homicídio doloso duplamente qualificado, ou homicídio doloso privilegiado, ou um homicídio doloso privilegiado, só o corpo de jurados vai poder dizer. Esses são os cenários possíveis, claro, cenários mas não possíveis. inocente. E inocente? Pode. Os jurados podem chegar e absolverem Cláudia, seja por clemência, seja por entenderem que ela agiu por legítima defesa, seja por entenderem que ela agiu por inexigibilidade de conduta adversa.
ela pode ser absolvida. Eu percebo na entrevista da Cláudia se aquela, é um grande júri, porque não sei quantas mil mensagens tem. Ali eu fiz pedi para fazer uma época uma análise, ela estaria inocentada, né? Pelos júris os comentários de todas as redes sociais, de toda a imprensa que nós levantamos, 80% é favorável à Cláudia. Poucos são contrários. Quando vai ser esse júri? Não temos previsão. E não sabemos ainda se ela pode ser solta ou não. Não sabemos. Nós estamos no aguardo, Beto. E eu acredito que a demora pela solução, a demora no resultado da soltura ou não, é porque houve uma mudança de juiz ou de magistrada na instrução. Porque a juíza titular da segunda vara da comarca de Capinzal, que é competente para julgar os processos criminais, inclusive os dolosos contra a vida, na primeira fase, diga-se de passagem, porque na segunda fase a competência já é do Tribunal do Júri, mas a juíza saiu de férias, ou de licença, não sei o que aconteceu. Quem assumiu foi a juíza da primeira vara. Essa fez toda a instrução e acompanhou toda a prova do processo. Com o término da instrução, a outra juíza já estaria voltando. O Ministério Público, para se manifestar da nosso pedido, pediu vistas. Demorou-se ali uns 4 dias até que ele trouxesse aos autos a manifestação dele, contrária à soltura, e agora vem a juíza titular. Mas a juíza titular, ela deve estar demorando, por quê? Nós temos horas e horas de depoimentos, ela tem que assistir e tudo. ela tem que assistir tudo para poder avaliar se ela tem elementos ou não de mérito, mas de fins de necessidade, né, de cárcere, para ela poder decidir. Porque hoje qual é a questão? Cláudia está presa com 3 fundamentos. A garantia da ordem pública, ela está presa pela conveniência da instrução criminal e pela garantia da aplicação da lei penal. A garantia da aplicação da lei penal foi requerida pela autoridade policial lá atrás porque achavam que Cláudia havia fugido. Quando, na verdade, ela tinha vindo a Curitiba, para fazer aquela entrevista contigo e retornar a Joaçaba. Essa entrevista, no meio tempo, contratou, junto comigo, o trabalho da equipe do Daledoni, e nós vamos demonstrar que essa garantia da aplicação da lei penal já não existe mais, porque ela tem residência, ela não fugiu, ela vai morar com a filha em Joaçaba. Se expor muito a filha em Joaçaba, ela tem 2 amigas que já se colocaram em juízo à disposição de ajudá-la, inclusive com emprego. Então, a garantia da aplicação da lei penal não existe mais risco. A conveniência da instrução criminal também não tem mais risco, porque já acabou a instrução. A conveniência da instrução criminal é para que o réu não busque intervir nas testemunhas. Peça, vai lá, fala isso de mim, fala isso daquilo, fala aquilo outro. Isso não existe mais, não há coação mais. E aí ficou a garantia da ordem pública. A ordem pública primeiro que o clamor é totalmente favorável. E quando fala em garantia da ordem pública, nós temos que pensar na paz social. A soltura da Cláudia, hoje, não traz risco à paz social. Ela não tem risco de reiterar crimes, até porque o crime que ela cometeu no passado, que era um descaminho por cigarros, contrabando por cigarros, era a mando do falecido. Porque a Cláudia teve aí um passado criminoso que ela chegou a ser presa, né? Pelo crime de contrabando de descaminho. Até a família mesmo do Valdemir fala que aquilo não era uma prisão, era uma colônia de férias dos dois, tudo mais, tal, porque acho que eles foram presos na cadeia de Concórdia, em que pese os alojamentos, as celas ou alojamentos fossem separados. Durante o dia havia contato, como há ainda até hoje, com os presos do regime semiaberto. Mas naquela época era mais precário. E parece que eles dormiam juntos. Segundo a família dele, não pode sei. colocar que certamente não é, não porque senão junto. Teríamos hoje denúncias de privilégio a alguns presos e diretores do sistema prisional colocados como criminosos e tudo mais. Então, não tiveram isso. Tá bom.
A família do Valdemir, você me falou aqui que o filho do meio, o filho mais novo, o Filho do meio. filho do meio não tinha me dado entrevista, inclusive. Ele confirma que ele já foi agredido, que a mãe dele foi agredida. Exatamente. Durante essas... Inclusive que ele não tem interesse nenhum no dinheiro do pai, abriu mão de tudo, não quer envolvimento nenhum no que fala o pai. Ele tem horror ao pai e um pouco Ele à não família. usa essa palavra, mas lógico fica que muito sim. claro que é o momento que ele é blindado para ninguém saber que ele existe. E a gente, com aquela questão que a Cláudia falou, pode pedir tudo que for do alcance de mostrar minha defesa, você pode. Eu pedi para que fosse ouvido o filho do Valdemir. Tá. O filho do Valdemir é uma testemunha rolada pela defesa. Eu nunca conversei com ele. Conversei só durante a audiência. E a Janete e os outros filhos confirmam que ele bateu não confirmo nada. Janete? Falar que nunca tiveram agressão Que é dentro de mentira. casa. Não, eles falam em geral que nunca sofreram Não, então, nenhum é que tipo o de agressão. Patrick está mentindo. É que eles foram ouvidos antes. Então eles não vêm, eles não não vão podem falar dizer, depois. eles não foram falados depois para falar que o Patrick está mentindo. O que dá para ser entendido aqui é como eles negam qualquer tipo de agressão familiar, que Valdemir era um santo naquela ocasião, e depois vem o filho falando, não, ele bateu. Teu pai batia na tua mãe? Batia. Não, mas foi uma vez só. Aquela velha coisa do interior. Por isso que tem um vídeo que circula nas redes sociais, feito pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e talvez tenha o dedo da Defensoria Pública, em que mostra a violência no campo contra a mulher no interior de Santa Catarina é muito mais grave do que em outros lugares. Porque tem essa questão do conservadorismo, do machismo, e lá eles tentam desfraudar, tentam tirar a cortina para tentar mostrar. E a própria sociedade local confirma o ato, né? Confirma, mas também foi uma vez só. E também, né? Olha a tua roupa. Você provocou, né? Você fez por merecer. É a mesma coisa de você admitir que a mulher estuprada é culpada pelo crime de estupro. Pela roupa, não. E no caso, assim, né? Tem essas frases que eu... mas sabe que você vai acabar com a vida de um pai de família? É uma coisa assim. Acho fantástico. Tomara que a gente mude, tomara que a gente consiga ajudar a mudar. Doutor, mais algum ponto desse caso da Cláudia Rockler? Assim, Beto, o que eu posso te dizer? Eu espero que se ela sair, fica o convite de a gente conversar pessoalmente não só o convite, aqui. mas como faremos a entrevista, sim, aqui no estúdio. Para ela poder contar para ti, desde que não tenha nenhuma condição do judiciário contra isso. Se o judiciário eventualmente soltá-la e determinar que ela não fale, pode, aí não pode. Não vai falar com ninguém. Tá? Mas não havendo qualquer tipo de condição contrária, ela está disposta para falar a verdade dela quantas vezes forem necessárias. Estamos aqui acompanhando. Fica também o convite para a filha da Cláudia, quando ela se sentir à vontade. A Gabriela, infelizmente, com essa situação toda, ela, no primeiro momento, o luto, a perda da mãe, ela me pedia muito que eu tentasse soltar a Cláudia para o Dia das Mães, que é aquela coisa de que nunca teve aquela data especial comemorada. Eu, quando faço o pedido de soltura da Cláudia, coincide com o dia de Santa Rita de Cássia, que eu peço, inclusive, à magistrada que se atente a Santa Rita, que é a advogada das causas impossíveis, e que devolva a Cláudia à companhia da filha. Mas o Estado tem que ser laico, não tem que ser. Não tem que pedir para ser. Mas eu falo que, enquanto defesa, a gente tem que se abraçar a tudo que pode. Porque, enquanto acusação, você tem a lei que rege a sua regra. Você tem a lei que diz o seu caminho. A defesa só não pode ser imoral e nem tomar atos ilegais. A defesa pode pedir tudo. Doutor, é um prazer termos conversado pessoalmente aqui. Obrigado por você ter vindo lá de Curitiba aqui para São Paulo. E a gente vai acompanhando esse caso e o outro aí que você está fazendo da sogra, da namorada da Jéssica, mataram a Jéssica. E a gente vai falar desse caso aí. Esse caso, se você me permite, um minuto. Esse caso da Jéssica, eu trabalho com mais uma equipe de advogados. Então fica o convite para a gente falar desse caso também depois, quando vocês tiverem mais conhecimento de todo o processo, porque é um caso muito... É um caso
com muitos meandros, né? Parece um caso muito só de amor e de ciúmes e de inveja, mas acho que passeia por muita coisa. Tem muitas questões ali que precisam ser elucidadas, né? E demonstradas. Tem muitas questões assim que, por exemplo, só aquela questão de falar assim, quando do desaparecimento da Jéssica viu a sogra e a atual companheira de Adrian, e aí ela tenta fugir e tal. Isso é conclusão da cabeça da autoridade policial. Sim. Por quê? Nós não temos prova de que Érica ou de que Márcia, de que qualquer pessoa estivesse dentro daquele carro, porque eles não conseguem saber quem estava dentro daquele carro. E nós não sabemos nem se aquele carro é o carro efetivamente da Érica. Se você não estiver entendendo esse caso, ele está aqui no canal. Eu vou botar aqui, eu tenho uma entrevista com a delegada. Em breve, espero ter a entrevista com o advogado de defesa de uma das duas pessoas. Podemos gravar ainda nas próximas horas isso. Tá bom, combinado. Muito obrigado, doutor. E fica aqui o canal aberto para a gente falar de todos os outros casos também. Eu que agradeço, Muito Beto, obrigado. E a todas as pessoas Obrigadão. que assistem do teu canal. Obrigado. Se você chegou até aqui, me conta aí no comentário o que você acha. A Cláudia Rockler, para você, é inocente, culpada, é doloso, é culposo? O Valdemir criou assassino, não criou? Vamos discutir. Discutir não, vamos debater e conversar, que assim a gente constrói, inclusive, uma sociedade melhor. Muito obrigado, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, se puder, seja membro, se não puder, tendo chegado até aqui, já está valendo. Muito obrigado e até a próxima.